O mundo do futebol ainda é dos homens? Quantas mulheres hoje já estão nesse segmento como narradoras, repórteres, apresentadoras, mas num passado recente não era bem assim. E eu sempre digo, se hoje você, mulher, ocupa algum espaço, alguém abriu essa porta para você. Bastidores da Vitória está no ar. E eu vou conversar hoje com uma dama do esporte. Ela começou no futebol. Ela foi uma das primeiras, se não foi a primeira. Ela estava me contando agora que não foi a primeira, mas para mim ela foi. Regiane Ritter, que prazer ter você aqui. Olha, o prazer é todo meu, Silvia. Eu perguntaria, o futebol ainda é só dos homens? Boa. Mas você tem toda a razão. Eu fui uma das primeiras. Você não foi a primeira? Não. Antes de mim trabalharam a Claudete Troiano, a Jurema Iara e outras pessoas. Eu esqueço sempre o nome da fotógrafa, eu não lembro. Era uma equipe que estava na Rede Mulher. Eu até trabalhei na Rede Mulher. Isso. Que ficou um tempo e depois os próprios homens falaram, não, nós não queremos, fiquei sabendo, Isso. Nós não queremos que tenha essa equipe feminina. E tiraram essa equipe. Atrasaram só, né? Eles atrasaram e acabaram não vendo o resultado. O resultado é uma verdadeira, pode-se chamar uma boa invasão das mulheres no esporte bretão, no esporte destinado ao homem e só ao homem. Eu achei isso de uma besteira tão grande, Quem tiver talento, homem ou mulher, vai se destacar. Quem não tiver talento, vai passar batido. Mas na época que você começou, realmente, eu estava no prêmio, eu tive a honra de receber em 2023 o prêmio Regiane Ritter, que é da pessoa de destaque dentro do jornalismo esportivo. E eu estava recebendo esse prêmio lá na Associação dos Cronistas Esportivos, tive a honra de receber por ela. Mas o que me chamou a atenção é que numa noite de gala, uma noite de prêmios, só tinha eu e ela. Só. Porque a maioria que estava lá, grandes amigos, grandes jornalistas, eram todos homens. Isso. Agora a coisa Nós estamos falando de 2023. Mas Aquilo me incomodou, sabia? É verdade. Mas a resistência continua, Silvia. O preconceito sempre irá existir. Quem acha que o preconceito está acabando, está vivendo um grande engano. O preconceito nunca vai acabar. É o preconceito contra a mulher, o negro, o gay, o gênero, né? Por que você acha que nunca vai acabar? Porque o ser humano é ruim. Porque o ser humano tem maus sentimentos. Às vezes ele valoriza, às vezes ele dá vazão aos seus sentimentos de ira, de fúria, de rebelião, de revolta, e mostra a sua verdadeira cara, cai a máscara, sai a máscara. E o preconceito sempre irá existir. O preconceito começa em casa, começa na residência, começa na família. Mas não tem aí uma nova geração que está chegando? Nós vivemos e vivenciamos uma época machista. Não está tendo uma evolução, uma transformação, na sua opinião? Essa geração não tem chance aí de não existir preconceito? Olha, principalmente contra as mulheres? Não existe. Nos meus prognósticos, não existe. Se você fica um pouquinho nas redes sociais, só um pouquinho, até porque você não vai ter estômago para ficar muitinho nas redes sociais. E você lê o que dizem os homens a respeito das mulheres narradoras, comentaristas, repórteres. Eu não digo que eles estejam totalmente errados, porque eu também não gosto de determinado narrador. Não importa se ele é homem, se ele é mulher, mas o jeito dele não me agrada. Só que eu não vou para as redes sociais falando, esse imbecil, esse burro, a voz parece de uma gralha. Eu leio coisas, às vezes, que eu tenho vontade de entrar e dizer um monte de besteira, para as pessoas e não perco o meu tempo, porque eu sei que não vai ter ressonância, não vai ter eco, não vai ter resultado positivo, não vai ter aquilo. Você espera. Mudou. Hoje temos muitas narradoras, muitas comentaristas, muitas repórteres, âncoras, apresentadoras, entrevistadoras. Uma ou outra não vai agradar todo mundo. Ninguém agradou todo mundo. Eu entrevistei o Silvio Luiz, já falecido, e ele falou que ele não gostava de narração feminina porque ele não se acostumou com a voz. Ele precisava se acostumar. E até hoje, Regiane, essa fala está no podcast meu,
E até hoje, o que eu recebo mais? Mulheres falando, muito mais do que homem. A própria mulher, ela é preconceituosa com a outra mulher. É verdade, é O verdade. preconceito maior é da mulher. Mas o muitas Silvio vezes. Luiz, por exemplo, ele não gostava da voz feminina narrando. É, A maioria não gosta. A própria mulher não gosta. exatamente, a A maioria não própria gosta. outra mulher não gosta. Agora, o Silvio também não gostava. Ele não gostava só de narradora, não. Porque eu assumi a editoria do esporte da TV Record em 1900, acho que... não me lembro o ano. Você trabalhou com ele? Eu não cheguei a trabalhar. Tá. Quando ele saiu da Record, eu cheguei como repórter. O Pedro Tadeu Zorzeto me garantiu que eu iria ser só repórter. Eu falei, eu estou cansada. Eu era editora-chefe na Repórter, produtora executiva do Mesa Redonda, era repórter, participava do Mesa Redonda, apresentava o Jornal do Esporte com o Kleber Machado e o Roberto Avalone. Eu tinha muitas funções múltiplas. E eu tive um problema lá, quando nós mudamos o presidente da Fundação Casper Libero, e eu acabei indo para a Record. Eu fui para a Record com a promessa que eu iria ser só repórter. Em 15 dias, o Pedro Tadeu Zorzeto, que já sabia disso, me comunicou que ele ia deixar a Record, que ele e o Flávio Prado iam para a TV Bandeirantes, e que ele me indicou para assumir a editoria do esporte. Uau. Eu falei, eu vou matar você, né, Pedro? Tá vendo só? Vou matar você. Você jurou que eu ia ser só repórter. Deixa eu descansar um pouquinho. E não teve jeito, não teve jeito. Eu conversei muito com o seu Hélio Ansaldo, saudoso Hélio Ansaldo, com Paulito Machado de Carvalho, Paulinho, e acabei assumindo a editoria. Depois de 1 ano e meio, na Record eu voltei para a Gazeta, que é o Bom Filho a Casa Torna. Caiu aquele presidente com o qual eu briguei muito. Caiu também porque acho que as eleições não foram muito legais. E eu voltei para a Gazeta. Eu voltei para terminar minha missão na Terra, que era salvar o Mesa Redonda, o Futebol Debate, na época do Avalone. Enfim, Quando você estava lá, o Silvio Luiz, você estava o Silvio Luiz, quando eu fui para a Record... Perdão, eu esqueci. Não, mas esse teu à parte todo foi ótimo. Não, saiu uma notinha, acho que na Folha, saiu uma notinha dizendo: o narrador Silvio Luiz, que deixou recentemente a TV Record, comentou: nunca pensei que o tradicionalíssimo esporte da TV Record um dia estaria nas mãos de uma mulher. Uau, teve essa frase? Essa mulher era eu. O colunista me ligou, também não lembro quem era, e eu não parava para ler coluna de fofocas, né? Porque não dava tempo. Nós, verdadeiras profissionais no meio, nós precisávamos saber tudo e mais um pouco, porque somos mulheres. E o colunista me ligou: você não quer responder? Você tem direito à resposta. Eu falei, não quero responder, não gosto muito de perder meu tempo é muito precioso para mim. Aí ele disse, não, é bom você responder, porque ele queria encrenca, né? Falei, tá bom, para você não ficar insistindo, para você não ficar chateado comigo, eu vou responder. Qual é a frase dele? Nunca pensei que o esporte tradicionalíssimo da TV Record um dia estaria nas mãos de uma mulher. Ah, Silvio, que pena, eu não sabia que você não gosta. Foi a resposta que eu dei. Como não foi a primeira vez, porque um apresentador da Rádio Gazeta, AM, um programa 7 horas da manhã de jornalismo, um dia o apresentador, um jornalista bem conceituado, chegou na redação, nós estávamos lá em 6 ou 7 mulheres e 2 rapazes. E ele falou, esse inferno, essa invasão de mulher, só tem mulher no programa? Só tem mulher? Falei, nossa, desculpa, não sabia que você não gosta. Para ele chegar furioso, logo 6 da manhã, tendo um ataque quase epilético, xingando e gritando que só tinha mulher naquela redação. Então, não gosta, né? Aí ele calou, ele percebeu o tamanho nem vou conseguir falar a palavra, mas foi, sabe, um absurdo o que ele disse. Mas você acha que, dentro dessa sua fala, você acha que nós evoluímos de alguma forma? Porque hoje tem bastante mulher, em todas as áreas, como eu disse na abertura. Só que eu sinto que a assistência, a maioria, aceita, não que goste. Mas é assim que tem que ser? Quanto mais as pessoas ouvirem, elas vão se acostumar. Quanto mais as mulheres estiverem em vários lugares, em vários segmentos, isso vai tornar-se normal. Silvia, eles gostarem ou não, depende de nós. Nós não podemos inverter a situação.
Nós não podemos criticar o homem que não gosta da mulher narrando. Ele não gosta do jeito dela narrar. Aí você me pergunta, as narradoras estão bem, estão no caminho certo? Não. Ou você acha que estão no caminho certo? Elas estão narrando igual o homem. O problema é esse, é tentar imitar o homem na narração. Não, elas estão imitando. Elas estão imitando. Então, os trejeitos, até o linguajar, até algumas frases que já ficaram famosas. Os bordões, tudo. Bordões, estão sendo usados. Não houve. A diferença é apenas que a voz é masculina e a outra voz é feminina. E quando elas tentam imitar o homem e conseguem imitar os homens, a voz naturalmente fica meio distorcida. Estridente. É verdade. Aí o cara vai lá para a rede social, aquela gralha da TV tal, é insuportável. Eu tiro o som, eu ligo o rádio, eu ligo isso, eu ligo aquilo. Nós merecemos isso. Por que não vamos adotar o nosso jeito? É culpa nossa, a gente tem que fazer do nosso jeito. Então, nós temos que mudar um pouco a conversa de que o homem não suporta a mulher, que o preconceito não diminuiu. Diminuiu bastante, diga-se de passagem. Mas o que os caras nas redes sociais estão falando tem um certo sentido, tem uma certa lógica. Que as TVs adotaram muitas mulheres narrando porque é mais barato. E aí? Nós temos que ler isso e ficar quietas? Nós temos que calar o principal o cerne da questão está aí. No mínimo é porque é muito mais barato. Ninguém vai pagar, por exemplo, por uma narradora iniciante, o que ganhava um Galvão Bueno. Ou vai? É verdade. Um Kleber Machado? Existe muito essa diferença. Faz sentido. Não adianta. Faz sentido a crítica. Então, a crítica vem de todo lado e ela vem de diversas formas e vários formatos. Como, por exemplo, com quem que ela está saindo, hein? Quem que ela está agradando? Com certeza. Isso é absurdo. Isso eu não aceito. Eu não aceito. Você sempre foi assim o tempo todo, assim, contestadora? Ou você está mais agora? Não, eu sempre fui. Você foi ocupando seus espaços de que forma? Pondo a cara para bater. Sem medo, né? Bater. Quando o Avalone me convidou para fazer o Mesa Redonda como comentarista, e não seria fixo, eu era produtora executiva do Mesa Redonda. Quando ele me convidou para participar como comentarista, eu falei, tem que ser esporadicamente, porque eu faço os jogos. Os principais jogos eu faço. Fazia reportagem. Fazia reportagem. Então, era os jogos, os clássicos, os jogos importantes. À época, éramos eu e o Kleber Machado. Ele era nosso repórter. Ele ficava num gol, eu ficava no outro. Ai, que legal. Então, eu adorava fazer aquilo. Eu tinha medo de me fixar num programa. Perder aquilo. E perder aquilo. Não podia perder aquele teatro maravilhoso. Você olha para as arquibancadas e vê aquele povo que chora, aquele povo que ri, que canta. Eu não gosto daquele povo que bate, que mata, que tenta matar. Mas aquele anfiteatro, aquela coisa... Sabe, aquilo mexia demais comigo. Só quem vai e sente a energia de um estádio que sabe o que é, não é? E eu era um iceberg, porque ninguém sabia para quem eu torcia. Na época não tinha internet, era telefone no Mesa Redonda. Quando eu ia participar, vinham os telefonemas para mim. Você não engana ninguém, você é nitidamente corintiana. Aí vinha o segundo telefonema. Você esconde que torce para o Palmeiras, mas você é palestrina até a raiz dos cabelos. Não sabia que mulher também era santista, não. Então, eles me confundiram com São Paulina, porque eu fiquei 1 ano e meio no São Paulo. Comecei a dirigir, a cobrir, a ser setorista no São Paulo. E eles me receberam muitíssimo bem. E então, eu era muito brava. Eu fazia cara feia, fazia cara de brava. Você se impunha. Isso, eu me impunha. De propósito, porque era um mundo de homem, você tinha que se impor. De propósito. É isso? Embora eu já não era mais uma menininha, porque quando eu fui para o esporte, eu fiz geral, eu fiz variedades, eu era locutora da Rádio Gazeta AM, eu tinha um programa de variedades, com jornalismo, com musical. E um dia falaram para você fazer esporte, foi assim? Dia o Pedro Luiz Pauliello disse, aquele monstro do jornalismo esportivo, né? Você não quer cobrir a ausência de um repórter que vai ficar uns 2 meses fora fazendo seleção brasileira? Eu olhei para ele. Nossa, você já foi direto para a seleção brasileira? Não. O repórter ia cobrir a seleção brasileira. Eu ia ser a 5ª repórter, a folguista. Então, na segunda-feira folgava o setorista do São Paulo e ia para lá. Palmeiras na terça, Corinthians na quarta.
Com isso, Silvia, eu adquiri conhecimento de todos os clubes. Então, eu tinha muito material para discutir. Por isso, a Valone me convidou para o Mesa Redonda. Você estava na prática ali. Isso, eu estava na prática. Eu gostei. Quando ele me convidou, eu não sabia nada de futebol. Eu não sabia por que 22 homens ficavam brigando pela mesma bola. Não fazia ideia que existia defesa, meio-campo e ataque. Eu não sabia por que eles... Aí eu fui aprender... Na marra, né? A gente ia abrindo porta na marra. Na marra. Eu ficava nos clubes de futebol, nos treinamentos, eu ficava sempre por perto dos repórteres que eu considerava os mais inteligentes. Aí eu ficava de costas para eles, mas bem distraído, e ouvindo tudo. Só ouvindo aqui, tudo. Então era Luiz Carlos Quartarolo, Vanderlei Nogueira, era o Oswaldo Pascoal, eu ficava ouvindo todos. E eu ia para o ar e fazia o que eles faziam com a voz de mulher, improvisando no meu linguajar. É o que elas não fizeram agora. Isso. Você foi criando uma identidade. Exato, criando uma identidade, fazendo diferente. Era diferente. Porque, por exemplo, eu não via nenhum repórter perguntar. Hoje você veio para o estádio sem a sua mulher e os seus filhos. O que você acha desse entrosamento que a família tem com o futebol? É pouco? É o regular, é o normal? Ou é muito envolvimento? Você tenta evitar? Então, eu fazia perguntas que, às vezes, misturava a família. Às vezes, misturava um escritor. Diferentes. Um pensador. Olha, Platão disse que a pessoa mais odiada do mundo é aquela que diz a verdade. O que você acha disso? Ai, você colocava uma filosofia no meio. Eu soltava. Era em conta-gotas, era uma coisa muito... Acho que eles não estavam acostumados com mulher inteligente assim, né? Eles não estão acostumados. Eles não estavam não acostumados. estão? Não estavam e não estão acostumados. Com mulher inteligente? Não, porque a mulher, na cultura brasileira, a mulher é sempre burra. Principalmente se ela for loira. E se ela for inteligente, tem que se fazer de burra, porque também não é aceito. Tem que se fazer de burra, porque senão não aceita muito. Então, eu tinha um programa chamado A Parada do Craque, que entrevistava o Vanderlei Luxemburgo, entrevistava o Dario Pereira, e perguntava tudo, menos sobre tática de futebol, técnica, seleção brasileira. Perguntava no geral. Aí sim, aí eu usava o cinema, a literatura, a medicina, as drogas, né? Eles iam bem? Porque geralmente... Olha, jogador de futebol, técnico, né? Surpreendentemente, eles iam bem. É claro que se você perguntasse na época quem era o seu autor preferido, mas muito possivelmente ele iria dizer: eu não tenho tempo para ler. O futebol não deixa muito tempo para ler. Mas eu gosto disso, gosto daquilo. Eles se esforçavam um pouquinho para se inteirar, para saber alguma coisa, para poder dizer, para poder participar. E eu gostava disso, e eles gostavam disso. Eles não achavam ruim. Muito. Então, eu dei um toque. Você colocou a tua marca, né? Então, eu dei um toque diferente, que é o que nós estamos precisando hoje. As comentaristas, elas cometem um único erro. Qual? Elas falam num tom monocórdico, sem emoção, sem nenhuma emoção, e se prolongam muito. Às vezes a jogada está indo para o gol, é risco de gol, a narradora teria que, naquele momento, interferir. Parar. Como fazia, o Luciano do Vale parava na hora. Interfere. Não, ignora o que ela está falando e vai para a jogada. Isso, exatamente. E ela fica naquele tom monocórdico, e o que acontece? Aí a narradora entra, fala, e a jogada não está em nada, a comentarista volta do ponto que ela parou, mas ela prolonga muito o comentário. O comentário não é um destrinchamento dos 22 jogadores em campo. Claro. E, invariavelmente, elas fazem isso. Entendi. Ninguém explicou para elas que o tempo não faz delas mais inteligente e mais importante do que a narradora. Porque ninguém é mais importante que o narrador. Olha, de tudo que eu fiz na minha profissão, para mim, o mais difícil foi ser repórter de campo. Por quê? Eu fui uma vez lá para o SBT, inclusive o narrador era o Silvio Luiz. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei no campo, estava assim uma névoa, e eu não enxergava, porque uma coisa é você enxergar de cima, você enxergar na televisão. Isso. Eu não era repórter de campo. Então, você ter uma dimensão do campo todo, do que está acontecendo do outro lado, eu fiquei apavorada. Ainda estava com uma neblina lá. Eu lembro que o Silvio Luiz perguntou: Silvia Vinhas, o que é que só você viu? Falei: não vi nada. Tá tudo aqui. E estava em rede nacional. Olha, me chama de novo, com essa neblina não dá para enxergar nada. Eu tive muita dificuldade. Como é que foi a tua vida como repórter? Você sempre se sentiu bem? Eu quero também que você conte
esse teu momento de início aí, de esse- invadir os vestiários? Foi fascinante, foi espetacular, porque quando eu ia para o gramado, junto com os repórteres, naquela época era uma invasão verdadeira, né? É. Eram fios que se cruzavam. Quando eu fui para o gramado a primeira vez, eu vi alguns colegas manifestando seu preconceito claramente e me olhando muito feio. Eu classifico os colegas em 3 categorias. A primeira categoria era dos bem resolvidos, Cosme Rimoli, enfim, todos os bem resolvidos, principalmente os de jornal, de imprensa escrita, me receberam naturalmente. Seja bem-vinda, precisar de alguma coisa, conta com a gente. Ah, você viu aquele jogador? Que coisa, que gesto feio que ele fez para a torcida, né? E comentavam comigo. Segunda categoria, os medianos, os que ainda estavam tentando se firmar, ainda estavam tentando descobrir se tinham ou não talento para a coisa. Então, qualquer presença estranha era perigosa para eles. E eles puxavam, estendiam a mão, puxavam, estendiam, puxavam. Eu falei, tadinhos, né? Boa sorte. E tinha uma terceira categoria que, graças a Deus, era a menor de todas. Dos declaradamente contra. Daqueles hostis, sabe? Que te ignoravam, se fosse possível. Eu chegava no campo, cara, me olhava como quem disse, o que você está fazendo aqui? Tá. Que aqui é o clube do Bolinha? A Luluzinho não entra? Não entra? Entra sim. Então, o jogador era expulso, eu fazia minha obrigação. Eu ia tentar ouvir. Claro. Eu ia tentar ouvir. E eles tinham uma certa dificuldade em me dizer não. Eles tinham uma certa dificuldade em fazer o que eles faziam com os homens, que era passar direto, voando. Quando ele saía do campo e via uma mulher, ele já parava. Ele já parava. E isso irritava essa terceira categoria, dos mal resolvidos. Então, eu briguei muito mais com o preconceito dos colegas, de alguns colegas, do que do público em geral. Do público, eu tenho uma passagem por Campinas que, naquele dia, eu não joguei fone, microfone, tudo na grama e fui embora, porque uns 20 ou 25 torcedores do Guarani, era cedo ainda, sentados na arquibancada, começaram um canto preconceituoso com palavrões que eu nunca tinha ouvido. Mas por você ou... Por mim. Eu saí do vestiário do Guarani, só foi um repórter para lá, que era eu. E fui para o vestiário do Palmeiras. Na metade do caminho, eles imaginaram, né? Começaram a cantar coisas ofensivas, mas muito ofensivas. Falei, infelizes, e agora? O que você fez? Eu ia jogar o fone, o microfone no chão e ir embora, porque eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso passar por isso. Eu não preciso disso. Eu não preciso passar por isso. Ser humilhada pela torcida. Isso. E ter que fingir que eu não escutei. Então eu parei e fiquei olhando para eles. Fiquei olhando firmemente para eles. Parou em frente à torcida e ficou olhando para eles? Eu parei e fiquei olhando para eles. Aí sabe o que eu vi, Silvia? Aqueles caras trabalharam a semana inteira. Eles estão sentados naquele cimento quente, duro, estão com o traseiro lá mal acomodado, não tem dinheiro para um refrigerante, não sei se na época podia vender cerveja no estádio, não tem dinheiro para uma cerveja, mas devem tomar uma pinga lá fora. Aí ele olha para o gramado e diz, quer dizer que nós, homens, estamos aqui sofrendo, penando, gritando o nome do time, às vezes vai para a segunda divisão, e ela é mulher, estamos gastando um pouquinho de dinheiro que nós temos, e ela é mulher e está sendo paga para isso. Ela está entrevistando os nossos ídolos, ela está chegando perto deles, ela vai para vestiário. Aí começaram um canto ofensivo. Aí eu falei, eu acho que eu tenho que ter um pouco mais de compreensão. Ao invés de jogar o microfone e o fone no chão, eu olhei bem para eles e eles foram diminuindo. Você olhando, eles diminuindo? Eles foram diminuindo. Porque eu fiquei olhando séria para eles, como quem diz, troco, né? Vocês são bobos, né? Aí eu peguei e fiz assim para eles e fui seguir meu caminho para o vestiário do Palmeiras e eles pararam. Eles não cantaram mais. Até o fim do jogo, eles não cantaram mais, não se dirigiram a mim, não se referiram a mim, a presença da mulher. Que mágica você acha que aconteceu? Talvez... Eu acho que o fato de eu parar e ficar olhando para eles, tentando entender, porque eu não olhei agressivamente, eu não olhei provocativamente. O que vocês estão fazendo? O que é isso? Vocês estão fazendo? Que bobagem. Que prazer vocês estão sentindo. Que louco. E aqueles homens que gritavam aquelas coisas horrorosas para mim, nasceram de uma mulher. A mãe deles é mulher. Eles devem ter irmã, outro deve ter esposa, namorada.
Mas esse é um outro significado, né? Que hoje talvez tenha, mas existe uma coisa assim meio... esse coletivo machista assusta. Agora, em relação a essa grande história, né? No dia do prêmio, inclusive, foi a história que foi contada, que você... Inclusive, estava o Casagrande lá, né? Tava. Que você foi a primeira vez que alguém entrou num vestiário masculino, foi você, não é isso? Foi. Foi até então. E durante um bom tempo, só eu. Era proibido entrar mulher? Não era proibido. É que eu saiba, não era proibido. A primeira vez que eu entrei, eu nunca descobri se era proibido ou não, porque eu entrei pelas mãos do Cilinho, o melhor treinador de futebol que o Brasil já teve não reconhecido. Não reconhecido e fim de papo. Já morreu, foi embora e levou a arte dele com ele, porque ele era fantástico como treinador. E terminou um jogo, uma quarta-feira no Morumbi, o São Paulo perdeu uma quarta-feira gelada, tinha 2.000 torcedores na arquibancada. Nossa, devia estar frio mesmo, hein? Frio. Morumbi. Aí eu voei no Cilinho, eu estava ao vivo, eu voei no Cilinho, estava pela rádio, e fiz a primeira pergunta, ele falou, vambora, estão jogando. Jogaram uma pilha, um radinho de pilha, tênis, eles jogavam tênis também, tirava do pé e jogava. Vamos pro vestiário. Me pegou pelo braço, fortemente, vamos pro vestiário. O próprio Cilinho. O próprio Cilinho. Falei, Cilinho, não entra em vestiário, a não ser que estejam parcialmente vestidos. Ele falou, como, você é maluca? Você é profissionalíssima. Meu time te adora, tem um profundo respeito por você. Como é que você conclui o seu trabalho se você não entra no vestiário? Uau. Eu falei, normalmente eu perco as estrelas do time quando perde o jogo. Eles saem pelo elevador direto para os alojamentos. Um elevador que eu não posso usar. Então eu entro, ficaram só os menos famosos. As celebridades do time foram embora. Você já estava acostumada com isso. Ele falou, a partir de hoje você entra no vestiário a hora que libera para a imprensa. Pelo menos no meu vestiário você meu vestiário você vai entrar. E eu entrei pelo vestiário dos jogadores. Para agravar a minha situação, os jornalistas estavam no saguão esperando o São Paulo abrir o vestiário para a imprensa. Então, quando eu entrei, a única imprensa presente era eu. Eu não tinha nem o respaldo daqueles que sim, em turma diferente. Isso, em turma é diferente. Então, só eu entrei. Junto com o Cilinho. Junto com o Cilinho. Na época do Dario Pereira, Oscar, Nelsinho, Pita, Márcio Araújo. Eu entrei, eu não sou muito alta, né? Agora eu devo estar com 1,63 m, porque a gente encolhe. Eu tinha 1,67 m, eu já devo estar com 1,63 m. Eu entrei bem caruda mesmo, bem cascuda, como eles dizem, né? Com cara de brava, como quem diz, não vem com brincadeira pro meu lado. Entrei com o Cilinho foi para um lado e eu para o outro, ele me largou sozinha. Ai, que situação. Não tinha um repórter, nenhum. Nossa, eu imagino. Aí os jogadores, quando me viram, puseram a mão na frente. Estavam todos pelados? Todos. Eles tinham acabado de entrar e arrancado a roupa. E alguns embaixo do chuveiro, e o chuveiro era aberto também. Não tinha... Que situação, todo mundo pelado. Todo mundo. Aí alguns puseram a mão assim, assustados, e viraram de costas e saíram andando, lembraram do bumbum, puseram a mão no bumbum. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Eu não sabia o que fazer. Que cena! Mas eu fiquei com cara de paisagem, eu acho que eu fiquei com cara de idiota, na verdade. Mas eu fiquei com cara assim, olha... Você estava com câmera? Não. Estava sozinha? Não, estava com o microfone, estava com o volante. Estava com o volante. E sozinho, o meu operador da rádio estava no saguão esperando abrir para a imprensa, para entrar. Tá. Eu entrei. Aí eu vi o Casagrande. Era a época do Casagrande no São Paulo. Só pode ser, porque eu não posso ter feito essa confusão. Foi na saída dele. Uhum. Aí eu falei, você pode me dar uma entrevista, por favor? E ele pelado? Pelado? Ele falou, você espera só eu tomar uma injeção? Nunzinho da Silva Xavier. Todos já tinham corrido. Nessa altura, todos já tinham corrido. Ele só sobrou o Casagrande. Ele falou, você espera eu tomar uma injeção? Eu falei, espero. Ele subiu no banco. Porque o Marco Aurélio, doutor Marco Aurélio, você lembra dele? Sim, claro. Pequenininho. Sim, amigo. Ele subiu no banco, o Marco Aurélio ficou na altura do bumbum dele. Aí aplicou a injeção, ele desceu do banco, naturalmente... Tudo na sua frente. Virou para mim e falou, vamos
Vamos fazer a entrevista. E aí? Aí eu fiz. Aí começou a aparecer jogador com sunguinha, começou a aparecer jogador com a toalha enrolada na Eles cintura. foram se compor para falar com você. Aí abriram as portas, aí o meu operador chegou. E chegou o câmera da TV Gazeta e falou: você faz alguma coisinha para nós? Nosso repórter, não sei o que houve. Eu fiz para a TV também. Eu dei um suspiro muito fundo quando terminou. Falei: meu Deus, obrigada. Obrigada que eu consegui até o fim. Porque a vontade de correr, igual os jogadores correram, era a minha também. Sério? Eu preciso sair daqui. A minha vontade era sair. Eu queria sair. Porque é altamente constrangedor o que aconteceu. Sim. Todo mundo correndo, se escondendo, pondo mão na frente, mão atrás. Foi terrível, foi terrível. A partir daí virou normal, a mulher normal. entrar. Aí eu entrava com a imprensa. Em todos os vestiários? Os jornalistas, todos os vestiários. Tá. Em Campinas eu encontrei resistência no vestiário do Guarani. Eu cheguei na porta, tinha feito já do time principal, o visitante, que era de São Paulo. E eu fui para o vestiário do Guarani, porque eu gostava de trabalhar bastante. Então, eu faço 1 ou 2, o técnico, eu chamo na porta, se precisar. Né? Cheguei, o segurança estava na porta e falou: só não pode entrar. Eu estava com câmera. Falei: Zé, liga a câmera. Não sei você, mas eu era poderosa com câmera. Nossa. Eu falei: Zé, liga a câmera. Silvia com câmera era outra pessoa. Outra pessoa. Eu me sentia armada. Nós já estávamos armadas. Porque assim que eu falei: liga a câmera... Isso. Eles acenderam a luz, etc. Eu virei para o cara e falei: por gentileza, o senhor pode abrir a porta para a gente entrar a trabalhar? Ele falou: aqui não entra, mulher. Eu falei: você faz um favor para mim? Você tem a chave do vestiário aí? Entra, tranca o vestiário e vai chamar o presidente para mim. Uau! Ele foi. Ele trancou o vestiário. Ele voltou com o presidente. Eu não lembro quem era, o Bettuzini, eu não lembro quem era. Eles trocavam tanto de presidente. Falei: presidente, não pode entrar? Não pode trabalhar? Ele falou: quem falou isso para a senhora? Para você. Quem falou isso para você? Falei: seu segurança me impediu a entrada. Diz que é a ordem da diretoria, a ordem da presidência. Ele virou para o cara e falou: você entendeu tudo errado, né? Faz favor, abre a porta. Aí abriu, e eu com a câmera ligada, microfone aqui, falando e gravando, registrando tudo. Você falou, nós estávamos armadas. Não tem... Continua o quarto poder. Às vezes, terceiro poder, viu? Às vezes ultrapassa os outros. Com certeza. E hoje, então, quer dizer, você deve ver essa transformação, porque nós somos testemunhas de uma época que não vai voltar mais, porque hoje já é tudo digital. Então, você viu aí essa transformação desse momento que você viveu e o que a gente tem hoje com o celular. Todo mundo está armado hoje. Todo mundo. Hoje está todo mundo armado. É uma guerra. Como que você vê essa evolução? Acabaram com o jornalismo esportivo, né? Não pode chegar perto dos jogadores, não pode chegar perto do treinador. São estrelas de primeira grandeza. Aqueles jogadores... Pelé! O Pelé! Eu fui fazer o lançamento do consórcio O Rei, que era ele, claro. Gente, o Pelé adorava falar com a gente. O Pelé sorria, o Pelé super abraçava simpático. Os repórteres, os jornalistas, abraçava, amigo, não sei o quê. Mas ele era o Pelé, que parou 2 guerras, que foi recebido por mais de 30 presidentes e reis e rainhas do mundo inteiro. Ele era o rei. Ele recebia a imprensa como ele recebia os melhores amigos dele. Hoje você olha para um jogadorzinho com cabelo descolorido, cabelo loiro, um piercing aqui, um brinco aqui, 500 tatuagens no corpo, você olha para o cara e fala: você, não posso falar. E sai andando. Uma vez o Romário me deu uma canseirinha na seleção brasileira, na Copa de 94, quando ele foi passar pelo Chiqueirinho. Foi minha primeira Copa. Foi sua primeira Copa? Foi. Também para mim. Quando ele foi passar pelo Chiqueirinho, que eles paravam para falar com a imprensa, eu falei: Romário, combinamos. Você tinha combinado mesmo? Tinha. Romário, combinamos. Ele voltou e falou: anda logo. Falei: que interessante, também não gosto de você. Você falou? Falei: mas não te trato assim. Então, quer saber de uma coisa? Vai dar entrevista ou vai para o inferno? Ele me olhou sério e falou: tá bom, faz as perguntas aí. Nossa! Ele baixou o tom de voz. Mas o Romário é bem isso mesmo. Ele era casca grossa, mal educado, tinha um pingo de educação. E depois que virou senador, ele deu uma festa no condomínio dele. Foi até as 4, 5 horas da manhã
música altíssima, caixa de som pelo condomínio inteiro, e o condomínio foi lá reclamar com ele, através de 3 ou 4 moradores, e ele falou, então, se vocês não quiserem barulho de festa, não morem no condomínio de um senador. Oh. Então você vê bem que... Você não levava desaforo para casa? Não, nunca levei. E era rápido, pelo que eu percebi de você, quando você levava a coisa, era rápida. Era. Vinha? Não tinha... Não precisava, seu isso. Não precisava parar para pensar. É seu. É meu. Se eu não fizesse isso, Silvia, era melhor eu não me aventurar. Porque eu corri atrás de jogador de futebol, e correr atrás de jogador de futebol, nossa, em treinos ou em jogos... Nossa, como a gente sofre. Como a gente sofre. Nossa, ninguém tem ideia o que é. Às vezes você fica o dia inteiro para conseguir um minutinho, e depois vai no jornal, né? Aquele 15 segundos, 20 segundos, você gastou o teu dia todinho naquilo. Não, tomamos chuva, tomamos sol, levei pedrada, levei 5 pontos, corri o risco de ficar cega. Então, é terrível, é terrível. Agora, quando vale a pena, vale a pena. Quando eu dei o furo Palmeiras-Parmalat, a cogestão, primeira cogestão com uma multinacional, né? Primeira parceria que teve, né? Um clube que ia ter 2 donos, o Palmeiras e a Parmalat. Então, quando eu dei esse furo, foi em 91, me parece, 91, 92, quando eu dei esse furo, eu me senti jornalista esportiva. Trazia sempre uma noticinha a mais, alguma coisa extra para temperar. E até para provar que eu tinha o direito de estar ali, apesar de ser mulher. Então, mas aquele foi um grande furo, que o Palmeiras e a Parmalat decidiram antecipar o anúncio da cogestão do contrato em 15 dias, porque eu vazei. Eu dei a informação. Alguém te deu? Você? Alguém me deu. Alguém me deu. Uma fonte tua. Abigail Costa. Olha só. Ela era repórter da TV Globo. As mulheres se unindo ali. E ela veio do nada e me ofereceu. Ela falou, é um furaço, e se você der, é o furo do ano. Vai ser o furo do ano, porque é uma mexida no futebol brasileiro para sempre. É verdade. E foi, né? Até hoje. Virou SAF, virou... SAF, não, né? Aí, quando eu dei o furo Palmeiras-Parmalat, eu senti o preconceito na chefia da rádio. Porque a Parmalat fez o anúncio, o Palmeiras. O Carlos Faquina Nunes pergunta, o Cosme Himmel estava lá e se lembrou perfeitamente. Carlos Faquina falou, esse anúncio seria feito daqui 15 dias, mas uma xereta de uma repórter, uma jornalista, não sei de onde ela tirou, de onde ela conseguiu, parece que ela leu o contrato e ela antecipou, e nós fomos obrigados, porque daqui 15 dias vamos fazer cara de bobo, papel de bobo, anunciar uma coisa que ela está anunciando faz 3 dias. Ai, que delícia. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Que delícia isso. Aí a Parmalat mandou um convite para as redações e produções, rádio, TV e jornal, para que cada um escolhesse ou o setorista ou alguém de sua confiança para uma viagem à Itália, que ia ter um jogo, Parma e Palmeiras, na apresentação do Palmeiras lá na Itália. E eu, no dia seguinte que fiquei sabendo disso, fui trabalhar, dei de cara, na entrada da redação, vinha saindo o chefe do departamento, o meu chefe, portanto. Disse, olha, a Parmalat está convidando aí jornalistas para viajarem. Na verdade, eles convidaram os setoristas, mas se a chefia do jornalismo entendesse ser outro, que fosse. E está convidando para mandar um jornalista, um setorista, não sei o quê, eu acho que eu vou mandar. E disse o nome do narrador. Eu falei, faz muito bem, você vai mandar o fulano de tal, vou. O que você acha? Falei, por que você está pedindo minha opinião se você já decidiu? Eu não entendi. Com licença. Com a bolsinha pendurada no ombro, eu voltei para a garagem, para o estacionamento, peguei o carro e fui embora. Não trabalhei aquele dia, estava chegando para trabalhar. Não trabalhei aquele dia, nem o outro, nem o outro. 3 dias sem trabalhar e sem dar satisfação. Porque aquela mudança de escala é porque eu era mulher. E na viagem para a Itália, tinha 2 mulheres. Só que você não foi. Tinha eu e a Rosa do Estadão. Era a Rosa do Estadão, se não me engano. Então você foi. E foi, porque eu virei as costas e fui embora. Eu saí. Não oficializei, mas saí. Não fui trabalhar e ninguém me ligou. Nem a coordenadora, nem a produtora, nem o produtor. Ninguém, sabe?
Aí, 3 dias depois, ele me ligou em casa, o chefinho. Olha, como é que está seu passaporte? Falei, por que você quer saber? O passaporte é um documento muito pessoal, não tem nada a ver com você. Por que você quer saber? Eu estou pensando em te mandar para a Itália. Falei, ué, você não ia mandar um narrador? Talvez até a gente conseguisse uma LP, uma linha permanente lá, e narrasse o jogo, Palmeiras e Parmalat. Não, eu pensei bem, não sei o quê. Falei, tá, meu passaporte está em dia, era só isso? Não perguntou porque eu não fui trabalhar os 3 dias. Ninguém perguntou até hoje. E aí eu desliguei o telefone e falei, era só isso? Só. Falei, tá bom, amanhã a gente se vê. E lembrei que eu tinha perdido meu passaporte. Aí Nossa, eu fui para a Polícia Federal. fiz rápido, E tudo quem rápido. era o superintendente, quem era o dono da história lá? Doutor Badeco, ex-jogador de futebol da Portuguesa. Fui lá, falei, O Badeco, universo conspirando. Badeco, me salva que eu vou confira. pra Itália. Pode ter, conspira a favor. Aí, falei ele, em 2h30, meu Você passaporte conseguiu. estava pronto. Antigamente, quando a gente tinha o telefone certo, era rápido mesmo. Era rápido. Você acha que você sobreviveu a esse mundo preconceituoso por conta do quê? Qual era a tua maior habilidade ou qualidade nisso tudo? Olha, Silvia, eu sabia muito pouco da matéria. Então, eu me aprofundei no... Tinha noite que eu não dormia. Eu ficava ouvindo as emissoras de rádio, eu ficava ouvindo os jogos, eu ficava lendo jornal, ficava lendo a história. Não tinha internet na época, né? Eu ficava lendo a história. Eu me aprofundei muito. Em pouquíssimo tempo, eu sabia mais de futebol do que um repórter meio relaxado de 10 anos de profissão. Vou estudar, né? Isso. Quando eu fui em 93 para Teresópolis, para as eliminatórias, eu fiquei 84 dias fora de casa, sem abraçar minha mãe, sem ver minha família. E eu ficava... Todos chegavam às 9 horas da manhã, eu chegava às 8, na Granja Comarim, em Teresópolis. Todo mundo saía às 6, eu saía às 7. Sempre sobrava um Zagallo, que era uma pessoa espetacular. Ele era espetacular. Sempre sobrava um Zagallo. Sempre sobrava um Zagallo. Às vezes não descia o Zagallo do alojamento dos jogadores, desciam os que munem a gente, os que dão as notícias para a gente. Mordomo, massagista, fisioterapeuta. Sabe aqueles seres invisíveis que nunca são entrevistados por ninguém? Eles desciam. Você sabe que me lembrou, quando eu contei aquele fato de eu estar no campo de futebol e eu não estava conseguindo ver nada, depois que o Silvio Luiz me chamou, o que eu fiz? Um deles, sabe esses guardinhas que ficam prestando atenção ali, tomando conta? Não de costas, tem uns que ficam de costas. Tem. Eu chegava nele e falava assim, o que está acontecendo agora que eu não estou enxergando do outro lado? Ele falava, parará. Eu já me preparava. A hora que o Silvio Luiz falava... Você já tinha. Ele que me dava as informações. Vê se um repórter iria fazer isso. Não, tudo. Ia. O que está acontecendo aí? É isso? Ou um câmera do outro lugar. Eu não passava apuro, não. Não passava apuro, não. Eu também não. Agora, era uma covardia quando as produções escalavam um repórter só. Você tem que fazer as 2 metas, o que acontece neste gol, o que acontece no outro, na outra metade do campo, nós fazíamos sempre em 2. Era raríssimo acontecer alguma coisa e ter um repórter só. Porque quando era um repórter só para falar também dos lances do outro lado, eu também me atrapalhava um pouco. Sim. Quer dizer, pelo que você contou, eu acho que ainda é até hoje. A mulher e o homem no mesmo espaço, se o homem dá 100%, a gente tem que dar 120%, é isso? Tem, você não pode errar. No Universo, por exemplo, a época que eu comecei, eram 600 repórteres do estado de São Paulo. 600 repórteres esportivos. Aí o que acontece? Por que eu comecei a falar isso? Qual era o assunto mesmo? O tema? Qual era o tema? Não, em relação à mulher, quando ela está no mesmo espaço que o homem... Ela não pode errar. O homem dá 100%, a mulher tem que dar 120%. Você falou que a mulher não pode errar. Não, ela não pode errar. Se ela cometer um erro de informação, um erro de visão de uma jogada, o narrador chama mesmo. O que é que só você viu, que era o bordão do Silvio Luiz. E a mulher comete um erro, aí o pessoal vai dizer, mulher, ó. É mulher, tinha que estar no tanque, lavando roupa,
Tinha que estar na cozinha lavando louça. Até hoje tem Para isso. não dizer tinha que estar no quarto. Porque no quarto eles gostam. Na cozinha, não. No futebol, não. Aí, o homem errava, era só risada. Todo mundo perdoava. Faziam piadinha, brincavam. Era normal. A mulher errava porque era mulher. Que inferno. Você acha que evoluiu ou não? Hoje, o jornalismo esportivo, como é que você vê? Fraco. Acabaram com a gente. Nós permitimos que acabassem com a gente. Quando inventaram as coletivas, e tudo começou mais ou menos com o Tele Santana. Saudoso Tele Santana. Mas hoje o jornalismo está fraco, porque você... É muito difícil você olhar para a câmera, está assistindo uma partida e o narrador dizer, o cara entrou dentro da área. Não, entra fora da área. Se ele for mágico, maravilhoso, se ele é tão bom e a gente é tão ruim, por que ele não entra fora da área? Porque não dá para entrar fora, né? Entra dentro da área. Outro dia, ela desapareceu. Essa repórter nunca mais eu vi. Eu vi uns 3 jogos com ela. E ela tinha um péssimo defeito. Terminava o jogo, ela estava fazendo para a televisão, ela vai entrevistar o jogador num lugar determinado, pré-determinado. Ela chegava e punha a mão no jogador e ficava entrevistando, tipo... Somos amigos. Muita intimidade. Muita intimidade. Muita intimidade. Não é legal. Não é legal. Nós temos que ter postura. Nós temos que ter uma postura corretíssima. Como no passado, a repórter que ia trabalhar com mini saia, com mini blusa. E os jogadores, principalmente os da base, ficam doidos, né? Ficam malucos. Tem que ter uma porção de coisa. Agora, nós permitimos que eles fizessem só coletiva, o repórter não poder mais ficar no campo. Teve há pouco tempo uma repórter que foi falar, acho que com a Bel, né, que ele foi bem... Foi. Eu só dou satisfação para 2 mulheres, minha mãe e minha 3 mulheres. Era a Leila, a mãe dele e a mulher dele. Então, ele pediu desculpas, né? Ele reconheceu o erro. Se ele não reconheceu, alguém o obrigou a pedir desculpas. Fica pior ainda. Que foi o que aconteceu, né? Você sabe que foi, o que aconteceu, claro. Ele vai falar isso, trabalhando num clube, o único clube do Brasil que eu saiba, no momento, que é presidido por uma mulher. No momento, sim. Que é dirigido por uma mulher. Já teve antes, deu tudo errado. A do Flamengo eu não me lembro quem era. Era uma ex-esportista. E também teve do Corinthians, a Marlene. A Marlene Matheus. Mas a Marlene, todo mundo sabia que ela era uma figura de presépio. O verdadeiro presidente era o Matheus, que não podia se reeleger, então lançou a mulher dele, ela ganhou, claro, por causa dele, e ele era o presidente, ela era uma figura simbólica. Mas aquela do Rio teve uma briga feia com o Zico. Espaços, né? O Zico detestou a gestão dela. De tudo que você fez, a sua carreira, rádio, televisão, o que mais te desafiou? Rádio, televisão, eu acho essa que coisa do homem e da mulher. Eu acho que tudo. Tudo, Silvia, porque eu vivo muito intensamente tudo. Eu vivo intensamente uma discussão sobre pessoas que não gostam de coentro, por exemplo. Eu entro na discussão, eu entro para valer. Então, tudo me tocou profundamente. Agora, teve uma coisa que eu gostei, que as pessoas não sabiam na época. Eu queria fazer rádio, jornal e TV como jornalista esportiva especializada em futebol. Eu não fazia, por exemplo, motonáutica, vôlei, basquete. Eu fui uma vez na vida entrevistar o Ayrton Senna, porque era o Ayrton Senna. Era o lançamento de um projeto dele, e era perto da Gazeta, o Avalone pediu, eu falei, vou correndo, vou a pé se for preciso, para entrevistar Ayrton Senna. Eu ia a pé, debaixo de chuva. E eu queria fazer os 3 órgãos de imprensa, na época não tinha internet, não existia internet. E eu era da Rádio Gazeta, da TV Gazeta, e recebi um convite do Arnaldo Branco Filho para cobrir as férias do Dinoel Marcos de Abreu, no DIPO, no Diário Popular, no Caderno de Esportes. Então, eu realizei um sonho que era muito particular meu. Não contei para ninguém, não falei, estou feliz, estou realizada, porque agora estou nos 3 órgãos de comunicação falando com propriedade de futebol. Que esporte bretão, que nada. Nós, mulheres, vamos onde queremos, fazemos o que queremos. Nós podemos pilotar avião,
Nós podemos dirigir uma nação. Você pode dirigir uma nação e não pode falar de futebol? A Lilian Vitti-Fibbe era o maior sucesso, comentarista econômica. E eu me lembro que alguém disse que o superintendente da rádio, não o superintendente da Fundação Casper Libero, porque esse é um dos grandes culpados de eu existir, o Sérgio Felipe dos Santos, ele e o Beto Ribeiro. Mas ele principalmente porque ele me abriu todas as portas e janelas e disse, faz o que você sabe. E eu fiz. Ele é um dos culpados de eu existir. Aí eu fiz esses 3 órgãos de imprensa, falei, agora já posso parar. Já posso parar. E o que você deixa de mensagem para repórter que está começando hoje no jornalismo esportivo? Eu deixo de recado, nem é recado, é um pedido. Pelo amor de Deus, tomem cuidado com a língua portuguesa. Ela já é tão maltratada, né? Já é tão violentada. E tomem muito cuidado. Por exemplo, Silvia, eu não suporto as pessoas dizendo, eu estou dançando, eu estou estudando. Sempre no gerúndio. Eu estou namorando. No. O que você tem contra o D? Estou namorando. Se você falar para mim, Silvia, eu também, eu vou embora. Eu fico doente, porque eu também é muito mais sonoro. Eu também. O bem é que fortalece a palavra, que dá o verdadeiro valor à palavra. Também, eu também. Tomar cuidado com... Tomar cuidado com a língua portuguesa. Tomar cuidado com aparentar uma falsa intimidade com os homens do futebol, porque aí começa a misturança e começa a suspeita. Começam as suspeitas. E criar um estilo próprio, feminino, de contar a história de um jogo, por exemplo. Não fazer identicamente ao homem. Não tentar imitar o homem. O que temos hoje é isso. É só uma imitação do homem. E as comentaristas, pelo amor de Deus, quem pretende ser comentarista, primeiro, aprender a ser sucinto, a resumir. Ser prolixo, né? A resumir, exato. Não ser prolixo, não ficar meia hora falando em tom monocórdico, que dá desespero aquela coisa que você não sente nada, você não está sentindo nada. Não, está sentindo sim. Meu Deus, sabe? Que jogada extraordinária. O cara conseguiu errar. Mas colocar um pouco mais de tom nessa história. As comentaristas estão sem emoção. As narradoras sobra emoção fazendo idêntico ao homem. Uma narração idêntica. A gente tem que colocar o nosso jeito. Porque muito talento bem. Elas têm. Isso aí. Se elas não tivessem, elas não estariam lá. Isso então, mesmo. Elas estão por mérito próprio. Mas então, faça o melhor do mundo e faça diferente. Faça diferente, porque só aí que vão valorizar o trabalho da gente. Não quando a gente ficar imitando o homem. Tá bom. Querida, muito obrigada. Olha, passou rápido. Nós ficamos 1 hora conversando aqui. Sério? Passou rápido. Meu Deus, parece que começou faz 15 minutos. Tinha mais coisa para contar de monte aqui, né? De monte. Mas muito obrigada, viu, por você ter vindo. Silvia, obrigada a você, obrigada à produção, a todos vocês por lembrarem de mim. E foi um prazer enorme. Um encontro que demorou para acontecer. Verdade. Porque parece que tinha alguma coisa conspirando contra, né? É modo de dizer. Mas eu fiquei muito feliz de te rever. Você é uma das pessoas que eu gostava de ver, ouvir, gosto até hoje, com muita seriedade, com muita... uma coisa de conhecimento é quando você passa uma informação com verdade, com convicção. Eu não achava a palavra. Com convicção. Você sempre teve. Então, eu adorava ver você na Bandeirantes, apresentando, falando e buscando a notícia. E é um prazer, então, estar com você. Que bom. É muito bom. E que somos o que pensamos, disse Buda, ele não estava errado, não. Somos o que pensamos. Se acharmos que podemos ser repórteres, seremos repórteres, seremos apresentadoras. De esporte? Sim, de esporte. Vamos falar do Cristiano Ronaldo, do Lionel Messi, do menino que não ganhou agora a bola de ouro. Do Vini. Do Vini Júnior. Por que ele não ganhou a bola de ouro? Altas suspeitas foram levantadas, foram divulgadas. Hoje já se fala muito mais nesses assuntos. Eu acho que é isso que é o bacana, porque hoje se fala de tudo. Isso, e exato. Como se fala de tudo, nós vamos conseguir evoluir essa história, porque hoje se fala de tudo. Se Deus quiser e Deus quer. Muito Ele obrigada. sempre quer o melhor para os seus filhos. Obrigada, viu? Eu agradeço. Obrigada, querida. Tá longe, mas eu peguei. Aí, nós pegamos. Obrigada.
Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau.